Hoje é o nosso último dia, chegamos ao fim aí da caminhada. Eu louvo a Deus pela sua vida, porque vocês estiveram firmes aí com a gente nesse propósito, e eu espero que de alguma maneira possa ter contribuído aí para o crescimento e conhecimento de vocês. Amém? Então hoje é o nosso último tema, os filhos de Deus e o reino milenar. Hoje a gente vai falar do que representa os filhos de Deus e o que é esse reino milenar, né? É a última aula, o nosso último estudo. Bom, a gente já falou do problema na primeira aula, a gente já falou nós já falamos aqui da queda do homem, nós já falamos do pecado, na hamartia, nós já falamos da redenção, nós já falamos da marca do anticristo e do selo de Deus vivo, do Deus vivo, e hoje a gente vai encerrar falando sobre os filhos de Deus e o reino milenar. Amém? Eu louvo a Deus pela sua vida, eu louvo a Deus por mais essa noite. Então, o que são os filhos de Deus? Por que esse tema? A gente escolheu e entende que ele é importante, por quê? E por que do reino milenar? Bom, o reino milenar, ele é o fim desse aion, que é a palavra usada, né? A palavrinha grega ali, é o fim de uma era, é um fim de um ciclo, e vai começar outro, chamado o reino milenar, que é a volta de Jesus Cristo. É a palavrinha para essa vinda é parousia, é a manifestação. E os filhos de Deus serão manifestados nesse reino. Ou seja, o reino milenar, o reino glorioso de Cristo, só vai acontecer quando os filhos de Deus amadurecidos aparecer para o mundo. Então, para que o reino de Cristo aconteça na terra, uma coisa tem que acontecer antes é o surgimento dos filhos de Deus. Johnny, mas eu já sou filho de Deus, né? Johnny, eu já criei, eu nasci de Deus, Deus me criou assim. Todos nós somos filhos de Deus. O mundo, todas as criaturas do mundo, todos os seres, toda a humanidade, cada ser individual é filho de Deus. Por quê? Porque cada pessoa nesse mundo existe porque o Espírito, que é o sopro de Deus, habita em cada pessoa. Você é filho de Deus. Eu estava falando com o varão ali, a diferença é que uns têm a consciência de que é filho e outros não. Uns tomaram posse dessa filiação, creram nisso, e outros ainda não. Mas isso não faz de mim, que crie, melhor daquele que não creu. Eu sou filho, ele não é, não. Eu tomei a posse da minha filiação, ele ainda não atingiu essa consciência. Então eu tenho o dever de levar a mensagem para que ele tenha essa compreensão de que o Espírito Santo habita o ser humano, habita o coração de cada um aqui. Então, a primeira ideia é: não basta você levantar a sua mão e dizer que creu. Não, você tem que assumir a sua filiação, tomar posse da sua herança de filho e viver como filho de Deus. Esse é o grande tema aqui para a gente encerrar, né? Os filhos de Deus, o surgimento dos filhos de Deus. João fala assim, embora filhos, João, o discípulo amado, o apóstolo dos 3 ali chamados de colunas do Evangelho. João, que escreveu o Evangelho de João, as 3 epístolas e o Apocalipse. Ele disse lá na sua epístola, embora filhos, ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Então, embora nós estamos com a consciência de filhos, em nós falta muita coisa ainda para se manifestar de filhos de Deus. Então nós estamos nessa caminhada para nos tornar filhos de Deus. Amém? Então, os filhos de Deus e o reino milenar, esse grande evento ainda não será o fim, mas introduzirá a humanidade na parousia. Então, quando nós falamos de filhos de Deus
e nós falamos de reino milenar, nós estamos falando da segunda vinda de Cristo. E essa segunda vinda, essa palavra aqui, vinda, esse retorno de Cristo à terra, a palavra grega lá é parousia. Amém? Guarda isso. Então isso esse evento vai introduzir a humanidade na parousia do Senhor, período em que a sua presença no mundo será percebido por todos os homens e que determinará a consumação final do destino eterno de todas as criaturas. Esse período onde a presença de Cristo se tornará manifesta para os homens, é nesse momento em que o destino dos homens ali vai ser sacramentado. Por exemplo, você pode abrir comigo em 2 Coríntios, no capítulo 5, por favor. 2 Coríntios, no capítulo 5, Paulo diz algo sobre esse evento que eu quero tratar com vocês. 2 Coríntios, no capítulo 5, versículo 9. Vamos ler do versículo 1. Versículo 1. Paulo dizendo aos Coríntios, capítulo 5: sabemos que, se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos da parte de Deus um edifício, casa não feita por mãos, eterna nos céus. E por isso, neste tabernáculo, gememos, aspirando por sermos revestidos da nossa habitação celestial. Se, todavia, formos encontrados vestidos e não nus. Então Paulo está falando aqui, enquanto nós estamos nesse tabernáculo, nessa casa terrena, nós estamos na nossa habitação terrena. E nós aqui estamos desejando ser revestidos da nossa habitação celestial. É o processo de filiação. Embora você num tabernáculo terreno, numa casa terrena, a mente do cristão eu preciso ser revestido da minha morada espiritual. Eu preciso ser revestido da minha condição espiritual, do meu tabernáculo espiritual, que não é feito por meio de mãos humanas. Ou seja, Deus tem um tabernáculo espiritual, que é o seu corpo espiritual, reservado para cada um de nós, para que quando o corpo dessa morte se desfizer, a gente reapareça num corpo de glória, um corpo espiritual. Então Paulo está tratando desse assunto. Verso 4: pois, na verdade, os que estamos nesse tabernáculo gememos angustiados, não porque queremos ser despidos, mas revestidos, para que o mortal seja absorvido pela vida. Ora, foi o próprio Deus que nos preparou para isso, outorgando-nos o penhor do Espírito Santo. Ou seja, foi para essa transformação, foi para essa mudança, esse pulo de patamar, que Deus nos preparou. Então eu e você, nós fomos preparados para o quê? Depois dessa habitação terrena, ter uma habitação celestial. Então essa vida não é o principal, é o que Paulo está falando aqui. Essa caminhada não é a mais importante, porque o que importa é você ser revestido pela vida. Então, isso linka com o que Jesus falou: buscai primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e depois as demais coisas serão acrescentadas. Porque quando você busca primeiro o reino dos céus e a sua justiça, você está trabalhando para o seu tabernáculo espiritual guardado para você. É isso que ele está dizendo. O oposto disso é quando você se dedica demais para essa vida, você está investindo nesse tabernáculo que vai desaparecer, porque ele vai ser absorvido pela vida. Mas Deus nos preparou para uma nova habitação e como penhor. O que é? Tem alguma Bíblia que tem uma palavra diferente aí, de penhor? Penhor significa garantia. Garantia, então, e como garantia de que você vai ser revestido da vida espiritual, Ele colocou em você o Espírito Santo. Então, quem que garante a nossa transformação?
O Espírito Santo que habita em nós, porque ele começou aquela construção que a gente falou lá atrás. Então ele é o penhor, não é você, não é eu na minha força. Deus, através do seu Espírito Santo, é o penhor da nossa salvação. E ele continua: temos, portanto, sempre bom ânimo, sabendo que, enquanto no corpo estamos ausentes do Senhor, visto que andemos por fé e não pelo que vemos. Entretanto, estamos em plena confiança, preferindo deixar o corpo e habitar com o Senhor. É por isso que também nos esforçamos, quer presentes, quer ausentes, para lhe sermos agradáveis. Por quê? Agora, por que que nós nos esforçamos para ser agradável a Deus? Porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para recebermos, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por intermédio do corpo. Então, o reino milenar, que é a parousia, a manifestação de Deus com seus filhos, é o próprio Cristo no seu trono, tratando com a humanidade, agora fazendo o quê? Distribuindo o bem ou o mal para aqueles que atuaram no corpo. Então, o reino milenar é a introdução do reino de justiça do próprio Cristo, e agora ele vai retribuir a cada um segundo as suas obras. Aqui não é salvação. Aqui não é uma retribuição, uns vão ser salvos, outros vão ser perdidos. Não, porque a nossa garantia é quem? O Espírito Santo. Então, se Paulo estivesse falando aqui, você vai entrar no tribunal de Cristo, uns vão para o inferno, outros vão para o céu, ele estaria em contradição. Porque se o Espírito Santo é o penhor da minha salvação, e chego naquele dia eu vou para o inferno, ele não terminou a sua obra. Então, na verdade, a culpa seria o Espírito Santo, porque ele não foi a minha garantia. Está entendendo? Então esse tribunal não é de salvação e perdição. Esse tribunal é de galardão e disciplina, onde Cristo vai galardoar aqueles que trabalharam na sua salvação, amadureceram enquanto filhos, e ele vai disciplinar outros que ainda estão atrasados no processo de salvação. Amém? Então a primeira ideia do reino milenar é: a gente vai comparecer perante esse tribunal naquele dia. Então é a pergunta que a gente faz: o que eu tenho feito na minha vida terrena hoje? Porque eu vou receber o bem ou o mal daquilo que eu fiz através do corpo, dessa vida. É o que eu faço dessa vida que eu vou colher naquele dia. Então Paulo está chamando os filhos de Deus para um ponto nevrálgico da fé cristã, certo? Nós escolhemos esses pontos aqui nesse curso porque, ao nosso entendimento, são os pontos fundamentais, e esse aqui é um dos maiores aqui. Se trata daquilo que você vai receber naquele dia. Então é um chamado a uma sensatez e ao uso da razão no seu dia a dia, para que você entenda o que você está fazendo com o corpo que Deus te deu. Certo? Então, quanto mais eu tenho essa consciência, mais eu vou me tomando posse da minha filiação, porque eu uso do corpo terreno para o quê? Investir no meu corpo espiritual, e não o contrário. Amém? As 3 palavras gregas traduzidas por vinda em nossas versões da Bíblia em português são apocalipse, epifania e parousia. As 3 palavrinhas. Essas 3 palavras, esses 3 vocábulos significam, respectivamente, desvendamento, manifestação e presença. Toda vez que você ouvir falar da vinda de Jesus, são essas palavras que estão lá: ou parousia, ou apocalipse, ou epifania. Certo? O que significa isso então? Surgimento, manifestação e presença. Isso implica o quê? Em algo que já estava, porém estava oculto. Certo? Ou seja,
enquanto essas três palavras trazem no seu ético uma ideia central de algo que já estando entre nós e não pode ser visto, precisa ser manifestado aos olhos vendados de cada ser humano. Ou seja, a única ênfase dada a esse evento é o deslocamento de Cristo do céu à terra, como se ele já aqui não tivesse. O que eu estou querendo dizer com isso? Porque essas três palavras que estão relacionadas à vinda de Cristo falam de desvendamento, algo que já está aqui, mas não é percebido e que uma hora vai ser manifestado. Só que a teologia convencional, ela trata a epifania, ela trata a parousia e ela trata a vinda de Cristo como se Cristo fosse se deslocar de um lugar muito longe para um lugar onde nós estamos. Então, essa ideia de Cristo se deslocar do céu para a terra causa meio que uma contradição com as próprias palavras de Cristo, quando ele diz: eis que eu estou convosco até a consumação dos séculos. Você pode ler isso em Mateus 28, 20. Lá Jesus fala aí de batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, fazer discípulos em meu nome. Eis que estou convosco até a consumação do século. Jesus falando: eu estou com vocês até aquele dia. Então, aonde é que está Cristo hoje? Oculto em algum lugar. Ah, Johnny, ele foi para lá, sim. O homem, Jesus, o Cristo de Deus, no seu corpo, ele foi para lá. Mas ele, enquanto Espírito que a tudo enche, habita cada ser humano. Então, por que nós não vemos Jesus na terra? Por que a religião não demonstra o Cristo de Deus ainda? Porque ela mantém o Cristo oculto em seus corações, aguardando ele vir do céu. É por isso que o Nietzsche, um dos filósofos aí do século 19 e 20, ele falou que Deus está morto, porque ele percebeu, ao fazer uma varredura histórica, e um pensamento estrutural para o seu pensamento filosófico. Você pode ler alguns livros dele. O Anticristo é um livro dele que eu já li. Eu não estou aqui defendendo Nietzsche, é só para você entender que ele falou que Deus está morto porque ele percebeu na religião o processo de deixar as coisas para depois. Na igreja católica da época que ele fez essa leitura, tudo vai se resolver quando você ressuscitar. Tudo vai se resolver quando Jesus voltar. Tudo vai melhorar quando Deus entrar na terra. Então a gente falou assim: já que é só isso, já que é só lá, então hoje ele está morto. E ele fala no seu livro O Anticristo: o único cristão que viveu na terra foi Cristo, porque eu não vejo mais ninguém. Aí as pessoas meio que falam que ele era ateu. Eu não vou entrar nesse debate. Eu só estou falando que essa frase, Deus está morto, marcada por Nietzsche, é uma constatação que ele fez de uma condição da religião, vamos dizer assim, evangélica e do cristianismo, que joga a solução para as coisas para o futuro e não assume a sua responsabilidade de filhos de Deus hoje. Então ele falou: Deus está morto. E ele disse mais, ele falou assim, que se alguém for como Jesus, a religião vai arrumar um jeito de matar ele. Olha as palavras dele: se alguém for como Jesus, toda a religião vai dar um jeito de matá-lo, porque a religião mata o Cristo, a religião oculta o Cristo, a religião veste a máscara da verdade, mas na verdade por baixo é uma mentira. Nossa, Johnny, mas a minha religião é evangélica. Não é disso que eu estou falando. Eu estou falando que Cristo nos chamou para uma espiritualidade e não para uma religiosidade. Tiago fala assim, a verdadeira religião é acolher os órfãos e as viúvas e não se contaminar com o mundo. Isso está na placa da igreja, está no script do ministério que você está? Não, isso é um caminho que você tem que seguir. Ou seja, amar a Deus acima de todas as coisas. Essa religião, que esse religário, que é a palavra religião, esse religário só funciona, meu amigo, como você ama o seu próximo como a si mesmo.
amando a Deus acima de todas as coisas. Se não for assim, não tem religare, não tem religião. Então, o problema da religiosidade é o que ela faz o quê? Ela mantém o Cristo oculto. E nós estamos aqui tentando trazer essa ideia, essa revelação da Escritura, do que o Cristo oculto dentro de nossos corações, ele precisa sair para fora. Então, Cristo, ele não virá no seu reino, ele sairá de nós. O Cristo, homem, ele voltará. Eu creio nisso, mas a manifestação do seu reino é quando o reino do céu sair de dentro para fora. Poxa, você vê isso a Bíblia inteira. Você vai ver esse Jesus falando, por exemplo, você vai ver Jesus falando para os fariseus. Lá no Evangelho de Lucas, pode abrir comigo lá, por favor. No capítulo 17, salvo engano. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Lucas, deixa eu ver se eu anotei certo. Lucas 17, Lucas 17, versículo 20. Abre aí comigo. Ontem aqui na igreja eu preguei sobre a semente da ressurreição, falei um pouco sobre isso. Graças a Deus o Senhor falou conosco antes sobre essa ideia de trazer o Cristo que está dentro para fora. A gente fica esperando ele vir, aí está querendo sair. É interessante, né? Esperando ele chegar, mas está querendo vir para fora. E a gente fica nessa ideia, ele está lá ou ele está aqui, a gente esquece. Olha para você ver que interessante. Lucas 17, 20. Interrogado pelos... O que está escrito na sua Bíblia? Fariseus. Quem? Fariseus. Quem que eram os fariseus? Quem? Os religiosos, os mestres da lei. Não eram os camaradas que interpretavam aqui, mas eram os caras que estavam constantemente no pé de Jesus, cutucando, provocando e querendo derrubar ele e matar ele, certo? Então, interrogado pelos fariseus sobre quando viria o seu reino. Qual que é o papo aqui então? O reino dos céus, é o que a gente está falando. Então vamos fazer o seguinte, faz de conta que abriu um portal aqui e a gente foi levado para aquele lugar. Então nós estamos ali, e é o assunto que a gente está tratando. Jesus está falando com os religiosos da época, os mestres da lei, aqueles que interpretam a Escritura, aqueles que chamaram Jesus de Beelzebu. Então eles chegam até Jesus e começam a interrogar ele a respeito da sua vinda. Jesus respondeu: não vem o reino de Deus com visível aparência. Chocante, né? Imagina você falar isso para os camaradas que estão esperando o Messias descer com cavalo, com um exército e começar a cortar a cabeça dos romanos e ir lá e queimar o César, destruir, e Israel agora dominar o mundo inteiro. Mas Jesus falou: não, o reino do céu não é assim, não. O reino dos céus não vem com visível, nem dirão, verso 21, ei-lo ali, ou ei-lo aqui, lá está. Porque o reino de Deus está dentro de quem? Não, aqui no texto. E quem são esses vós? Aqui no texto. Quem são esses vós? Então o reino do céu está dentro dos fariseus. Será que um fariseu conseguiria falar isso para alguém? Não, por causa da religião. Mas Cristo, que não tem nada a ver com a religião, para o reino do céu está dentro de você. Você está me chamando de Beelzebu, mas eu estou falando que o reino do céu está aí. É chocante, né? Será que alguém teria a capacidade de falar para aquele que está perseguindo ele que o reino do céu está dentro dele? Isso é um caminho de espiritualidade, não um caminho de religiosidade. Porque Jesus é Deus. E embora aqueles homens sendo maus, Jesus fala, para vocês se consertarem, vocês precisam acessar algo que está dentro de vocês. Então, em vez de vocês ficar se preocupando com o meu reino fora, olhe para o meu reino que já está dentro. O reino de Deus está dentro de vós. Isso é uma afirmação que, se a gente for fazer aqui
levar para o contexto histórico da época. Imagine você, discípulo de Jesus, você largou mão de tudo, você está aqui, Pedro, Tiago, você largou mão do seu barco, você deixou tudo para seguir Jesus. Aí Jesus vira para o fariseu e fala: o reino do céu está dentro deles, do mesmo jeito que está dentro de vocês. Ele fala assim: então não adianta nada, porque é mais fácil continuar com, né? Se o reino do céu está dentro de mim, que estou vivendo para Cristo, mas o reino do céu também está dentro da prostituta, do publicano e do fariseu, então eu não entendo o que é o reino dos céus, né? Porque o reino é dos céus, não é da terra, filho. Não tem esses parâmetros que você imagina, sabe? Não se relaciona igual a religião. Não, o reino é do céu. Não tem nada a ver com o reino da terra que você imagina. Então, esse poder interno que habita o coração humano, que Cristo quer destravar em nós. Então, o amor dele é tão grande que ele olha para aqueles que estavam perseguindo ele e fala: não, filho, o reino do céu está dentro de você. Só Cristo para fazer uma afirmação dela. O reino do céu habita em vocês. Então, para a gente ter essa noção do Cristo oculto que precisa ser revelado, se a gente for simplificar o texto e trazer para o que a gente está conversando, é como se Jesus estivesse falando para eles assim: vocês necessitam da minha parousia, ou seja, vocês necessitam da minha manifestação. Você quer ver o reino dos céus? Comece a me manifestar na sua vida. Aí você vai entender o reino. Porque ninguém vai dizer Eilo ali ou Eilo aqui. E eu não vou brigar com o que Jesus está falando. Joy, não, mas é dito que a nova Jerusalém desce do céu e todo mundo vê aquela espaçonave, aquele negócio gigante descendo. Lá tem o comprimento dela, mas a nova Jerusalém, que é chamado de cidade, também é chamado de noiva. Com milhares e milhares de pessoas que constituem aquela construção. É um organismo representado simbolicamente por uma cidade, não é uma cidade. Você não vai morar numa cidade, você não vai ter um quarto espiritual, você não vai ter um guarda-roupa com roupa espiritual, você põe uma roupa de cor de diamante, amanhã cor de ouro. Não. O reino dos céus é um coletivo espiritual que vai preencher todas as coisas, manifestado por uma cidade simbólica no Apocalipse. Nós vamos ficar esperando uma cidade vir do céu. Poxa, qual cidade do mundo cabe a quantidade de gente que vai ser salva? Não, Johnny, mas está escrito lá 200 mil quilômetros para cá, 12 vezes 12 para cá, um negócio gigantesco, mas não cabe. Não cabe, porque não é para se deter num lugar geográfico, né? Isso Jesus está falando, Primeiro, Jesus fala: essa cidade ela tem 12 portas, ou seja, as portas estão abertas para todos os cantos da terra. Dela vem gente de todos os povos, tribos, línguas e nações, salvos de todas as eras. Como é que pessoas salvas de todas as eras que receberam o penhor do Espírito Santo vão caber numa cidade? Que é tamanho, sei lá, eu não lembro agora exato, se é 12 estádios de futebol que está escrito lá. Pode fazer, você acha que vai caber todo mundo? 12, vamos pegar um estádio grande aí, vamos pegar lá o Maracanã, cabe 70 mil pessoas. Pega 12, quem é bom de conta? Alguém consegue fazer essa conta aí? Mano, 1 milhão de pessoas dentro do lugar, vai ficar todo mundo assim? Que aí, vai todo mundo na Nova Jerusalém, legal, né? E todo mundo encostado, não tem como mexer, está dentro da cidade. Não. A gente precisa tirar esse véu e entender que o símbolo está ali para proteger a verdade. Então é um organismo, é uma construção. O apóstolo Pedro fala isso, o Iago deve lembrar aqui, ele falando sobre que nós estamos sendo usados como pedras vivas para a edificação de uma morada espiritual. Você é uma pedra viva, que o próprio Deus está usando você como um pedacinho daquela construção naquele dia se manifestar. Certo? Então tem a ideia de que ela vem do céu, mas tem a ideia de que ela se manifesta enquanto noiva. Essa é a ideia. Então Apocalipse 19 fala: eis que o cordeiro vem, porque a sua noiva já se ataviou. Então é o casamento.
a noiva está pronta, o cordeiro vem. É a manifestação do reino, é a parousia. Aí acontece. Só que nós temos que trazer o Cristo oculto dentro de nós para fora. Certo? Eu acho interessante quando é dito que aquele que habita o esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Eu fico pensando, o que é o esconderijo do Altíssimo? Aonde que o Altíssimo se esconde? Não sei se vocês fazem esse tipo de pergunta, mas às vezes eu fico, o Altíssimo tem um esconderijo. Se você for naquele contexto, ele está falando do tabernáculo. Então, aquele que habita o esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, falando do tabernáculo ali, da Arca da Aliança, quando você fica ali dentro, ali, à sombra do Onipotente, você descansa. Mas não é isso a ideia. O esconderijo do Altíssimo é aquilo que Jesus fala, ó, o Espírito Santo vai vir sobre vocês, e o mundo não o conhece, e nem o pode receber, porque ele habita dentro de nós. É como se nós, igreja, fosse o esconderijo do Altíssimo. E para o Altíssimo sair do seu esconderijo, a igreja precisa trazer ele para fora. Está entendendo? Então, essa é a figura da igreja. A igreja é aquele que tem o testemunho de Cristo e o Espírito Santo. Então, ela tem a função de trazê-lo para o mundo. E hoje não é isso que está acontecendo. E é por isso que antes da parousia tem um negocinho chamado grande tribulação. Para o homem perder a capacidade de si mesmo. A grande tribulação só existe para o homem perceber que ele, por ele mesmo, não consegue se livrar daquilo que está para vir. Amém? Ô, Johnny, é interessante, cara, você falando isso daí, é que quando Jesus ele desmistifica essa questão da manifestação do reino, a gente parar para olhar hoje, a gente acha que isso é só no mundo. Muitas pessoas acham que isso é só no mundo. Mas se a gente olhar a mistificação da manifestação de Deus dentro das próprias igrejas, é muito grande. Tanto que eu acho que é por isso que muitos cristãos estão dentro da igreja, com Cristo escondido dentro do coração, esperando a volta, exatamente, sem manifestar, porque a gente tem a noção de que a gente é treinado como se só os líderes pudessem fazer, só as pessoas que entendem mais podem falar, e a gente esquece quem que move, quem que manipula. Então, mas quem é o causador dessa ignorância? É a própria igreja, porque ela não está fazendo o seu papel. Então, muitas vezes, o inimigo não precisa tirar a gente da igreja. Não. Ele só precisa manter ele manter o Cristo oculto. A verdade oculta. Você mantém o Cristo dentro do coração, sem a pessoa ter essa consciência que está tudo bem. Então a gente veio no culto, ontem no ano do louvor, que foi uma benção, né? E as pessoas aqui sentiram Deus e tal. Aí eu peguei e disse, poxa, a gente pensa que o Espírito Santo veio nos visitar agora. Não, mas ele saiu de nós agora. Falei isso ontem. Todas as vezes que acontece o mover na igreja, não é que o Espírito Santo nos visitou, não, foi a gente que liberou ele para sair. Então, a qualidade do culto somos nós que fazemos, à medida que a gente tem a compreensão de que o quanto eu mais me doar para o culto, mais o Espírito Santo vai sair. Jesus nunca encheu alguém do Espírito Santo, trazendo o Espírito do céu, ele soprava. Por quê? Porque ele liberava daquilo que estava dentro. Quando ele ressuscita, o que ele faz? Ele chega na casa, os discípulos estão lá e pensam, e soprou-lhes o Espírito Santo e disse, paz esteja convosco. Então Jesus tirou do que estava dentro para fora. E é isso que a gente tem que fazer, só que a gente caiu nesse engano já. Por tudo aquilo que a gente já falou aqui, pela fossilização da igreja, pela por tudo pelo material, pelo físico. E a gente tem que parar para pensar também, isso é uma reflexão. Materialidade, desculpa, eu falei. É uma reflexão que eu queria deixar para todo mundo aqui. A gente tem que parar para pensar que deixar de manifestar Cristo através de nós, às vezes é nos pequenos gestos, cara. Por exemplo, quando a gente vem no... Eu já fiz muito isso, de
que o louvor não fluiu e eu falava, nossa, o louvor foi ruim hoje. Não é. Hoje eu pensando nessa visão, eu paro, caramba, tem alguma coisa que tá dentro de mim, porque eu não vim aqui para analisar um violão, para analisar um para adorar. É isso. Então, nos pequenos gestos a gente se exatamente. Cara. E o viver de Cristo foi de pequenos gestos. É isso que a liberação do reino dos céus era pequenos gestos. Poxa, a mulher pega num ato de adultério, os fariseus vêm e traz ela nos pés de Jesus e fala, essa mulher foi pega aqui adulterando. A lei diz que ela tem que ser apedrejada até a morte. Aí Jesus libera o reino. Então, quem não tem o pecado, atira a primeira pedra. Olha o efeito do reino. Olha a lei do reino. Olha a ideia do reino. Olha o mover do reino. E é dito que eles foram erguidos na consciência. Sabe, Jesus acessou o reino dentro deles e fez o Espírito erguer a consciência deles. Dos mais velhos aos mais jovens, largaram as pedras. Aí aquela mulher veio e prostrou nos pés de Jesus. Jesus falou para ela, filho, cadê seus acusadores? No reino do céu acabou a acusação. No meu reino não existe mais lágrima, não existe mais choro, não existe mais dor, não existe acusação. Então, filha, vai. Para onde, Jesus? Para a vida. Mas para qual sinagoga? Para qual ministério? Para qual igreja? Para qual denominação? Para qual instituição eu vou? Para onde? Jesus falou, não, só vai. Só não peques mais. Não erre mais o alvo. Não importa a casa, o lugar, não. Vai, segue um caminho a partir do que você viu aqui hoje. E não peques mais. Vai embora, vai seguir a vida, vai caminhar, vai liberar o reino. Eu estava falando para o irmão aqui, Jesus vai e expulsa uma legião de demônios dentro de um homem. Aí o homem fala, Jesus, eu vou seguir o Senhor, tá? Jesus fala, não. Mas por que não? Vai para a sua casa e sirva de testemunho para essa região. O reino dos céus é tão impactante que Jesus falou, você não precisa me seguir aqui não. Porque seguir a Cristo não é seguir um homem literal. Seguir a Cristo é seguir a sua palavra. Quando ele fala vai, então você vai. Então, Jesus indo para lá, o gadareno indo para lá, e mesmo assim ele seguiu Cristo, porque ele foi debaixo da palavra do Cristo. Então ele foi, quando Jesus volta naquela cidade depois, a cidade está quase toda convertida por aquele camarada lá. Um cara que tinha uma legião de 2.000 demônios dentro do corpo. E quando Jesus expulsa os demônios, o demônio entra no porco, naqueles porcos, e os porcos caem no precipício, a multidão falou para Jesus, sobe daqui. Você está acabando com o nosso negócio. Era melhor um homem endemoniado do que uma manada de porcos dentro do rio, dentro do mar, dentro do oceano. Está vendo a mente? É melhor esse homem dentro do cemitério, preso e sofrendo, do que a gente perder o nosso sustento, Jesus. Vai embora. Jesus, tá bom, eu vou embora, tá bom. Mas eu vou deixar uma semente minha aqui. Eu vou, mas o reino fica. Eu estou saindo, mas o poder da minha palavra continua nesse lugar. Então, embora Jesus fisicamente não esteja aqui, a semente dele já foi lançada, somos nós. Então cabe a nós ser essa semente do reino do céu. Amém? Então, o pressuposto, portanto, consiste na forte convicção de que a vinda do nosso Senhor será uma manifestação em todos os seus filhos maduros. 2 Tessalonicenses, no capítulo 1, abre por favor sua Bíblia. 2 Tessalonicenses, nossa, um livrinho aí, coisa não. 2 Tessalonicenses, no capítulo 1. Se alguém quiser comentar algo, vamos falar alguma coisa, perguntar, pode ficar à vontade. Hoje a gente vai fazer uma aula mais curta, então sinta-se à vontade. É o nosso último dia também, a gente vai estar encerrando hoje. 2 Tessalonicenses, no capítulo 1. Aqui, ó, capítulo 1, a partir do verso 10. 2 Tessalonicenses 1:10. Vamos ler mais para cima. Eu não gosto de ler só um versículo não, que ele sai do contexto. Ó,
Versículo 3, 2 Tessalonicenses 1:3. Irmãos, cumpre-nos dar sempre graças a Deus no tocante a vós outros, como é justo, pois a vossa fé cresce sobremaneira e o vosso mútuo amor de uns para com os outros vão aumentando, a tal ponto que nós mesmos nos gloriamos de vós nas igrejas de Deus, à vista da vossa constância e fé, e todas as vossas perseguições e tribulações que suportais, sinal evidente do reto juízo de Deus, para que sejais considerados dignos do reino de Deus, pelo qual, com efeito, estáis sofrendo. Então, eles estavam sofrendo em prol do reino de Deus. Então, o sofrimento na vida do cristão não é que Deus não está com ele. Não. O que acontece com o crente que sofre? Sabe o que é isso aqui? É um sinal evidente que o juízo e a justiça de Deus está sobre a sua vida. Ele está mortificando a sua carne e trabalhando o seu espírito para que você seja digno do reino. Então não menospreze a tribulação, a angústia bem grave. Paulo fala sobre isso. Aprenda a viver bem nesses dias, Paulo. Eu aprendi a viver com pouco e com muito, Paulo fala. Eu aprendi a viver com fome, com fartura. Eu aprendi a viver sobrando, faltando, com luz, sem luz, com dinheiro, sem dinheiro. Eu aprendi a viver em tudo isso, porque em Cristo eu já sou mais que vencedor, naquele que me amou. Verso 7. Verso 6. Se de fato é justo para com Deus que Ele dê a paga tribulação aos que vos tribulam, e aos que vos atribulam, e a vós outros, que sois atribulados, alívio juntamente conosco, quando do céu se manifestar o Senhor Jesus com os anjos do seu poder, em chama de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem ao Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Estes sofrerão penalidade eterna, destruição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder, quando vier para ser glorificado na terra e adorado por todos os homens. Amém? Aí, vocês falaram amém e eu li tudo errado. Viu? É assim que vem o engano. Já falei para vocês aquela vez. É assim que vem o engano. Olha para você ver. Quando vier, quem vier aqui? Quem vier? Eu achei que eu já estava no outro. Quem que é esse aqui? Quando vier é o Cristo. É o Cristo, certo? Então quando vier, verso 10, ó. Quando vier para ser glorificado nos seus e ser admirado no céu. Não é isso que está escrito aqui. O que está escrito? Então calma aí então. Pera aí. Então isso aqui, ó, quando vier para ser glorificado nos seus santos e ser admirado nos seus santos. Vou ler de novo. Quando vier para ser glorificado nos seus santos e ser admirado em todos os que creram. Aonde que eu admiro Jesus? Naquele que crê. E esse que crê revela a glória do Filho. Então, a vinda de Cristo é uma junção com a glorificação dos seus, porque são através dos seus que Cristo vai ser admirado. Então, os santos são glorificados na vinda e Cristo é admirado naqueles que creem. O que significa isso? É que a parousia é o Cristo glorificando os seus filhos para que ele apareça ao mundo através dos seus filhos. Então o que ele está fazendo conosco? Esse processo aqui. Então quando a gente crê e começa a caminhada com Cristo, qual é o propósito do Evangelho? Fazer com que eu e você reproduza o Cristo, para que o mundo admire Cristo em quem? Em nós. Por que que o mundo ainda não admira o Cristo?
Porque a sua igreja ainda não consegue manifestar o Cristo. Então, quando é que Cristo vem, Johnny? Quando a igreja aprender a manifestar o Cristo. Porque Ele vem na sua glória para ser admirado dos seus santos. Significa que os santos têm que estar glorificados para que Cristo seja admirado naquele dia. Sem a tribulação na vida dos santos, não tem santificação. É por isso que eu estou falando que precisa da grande tribulação. Porque a grande tribulação é Deus tirando o restinho do ego que você tem. É Deus tirando o restinho da capacidade que você tem de depender de você mesmo. É por isso que lá, quando acontecem as trombetas e as taças, a água doce vai embora, a vegetação vai embora, os peixes vão embora, os animais vão embora. É Deus esgotando todo o recurso material da humanidade para que a humanidade volte os olhos para Ele. Aí chega no capítulo 18 do Apocalipse, tem o grande grito: caiu! Tem um grande, lê lá depois do capítulo 18. Caiu, caiu! A grande Babilônia, que a todos deu de beber do vinho da sua prostituição. Glória a Deus, caiu. Por quê? Porque os filhos de Deus apareceram. Amém? Então a gente tem que entender esse processo. Você quer luz na sua casa? Seja você essa lâmpada. É simples assim, não é fácil de fazer, mas o entendimento é simples. Mas a partir do entendimento, a partir da educação na mente do cristão, a partir dessa nova consciência, as coisas começam a acontecer, porque a nossa consciência, ela foi forjada há muito tempo na religiosidade. Então, a mesma dedicação que eles tiveram, o mesmo intento, empenho que esses homens tiveram para trazer essa religião, agora nós temos que ter para trazer essa espiritualidade, porque senão não tem um avanço na consciência de todos que creem. A gente tem que fazer isso. Mas eu não acho que o crente do século XXI, ele é meio parecido com o fariseu que esperava um Messias que ia vir e cortar a cabeça de romano. Exatamente. E o crente de hoje espera que esse que vai vir e cortar a cabeça de Jesus. Então, é por isso que a vinda de Cristo tem o mesmo cenário da primeira vinda dele. Lembra que eu falei que Maria é um tipo de igreja? E Jesus desceu nessa época? Então Jesus vai voltar na época igualzinha que ele voltou lá, que ele veio 2000 anos atrás. O cenário é o mesmo, exatamente o que você falou. A religião, a ideia é a mesma. Nós aguardamos um Cristo libertador. Por isso que surge alguém na política falando da Bíblia, milhões de votos. É ou não é verdade? Surge alguém se aparecendo como Salvador, é o quê? É esse cara. Todo mundo, Pedro, está na expectativa do Messias. Por isso que vem o que primeiro? O anticristo. Porque ele sabe da expectativa que o mundo tem por um Messias. Entendeu? O anticristo, ele se aproveita da apostasia da igreja. Ele entra nesse vácuo, nesse vazio e nessa ignorância, e assume esse papel libertador que a igreja tanto quer hoje. Por isso que engana muitos. Se possível, até os escolhidos, mas não é possível, porque os escolhidos, nesse dia, eles vão saber o que está acontecendo. O certo e errado. Porque não tem como, Paulo fala que aquele dia vem de surpresa para os que estão nas trevas e não os que estão na luz. E Daniel fala lá no seu livro que os sábios resplandecerão naquele dia como estrelas no meio da escuridão, e o saber se multiplicará naqueles que creem. Então nós temos que fazer parte desses que creem, porque a igreja está esperando um libertador, exatamente o que você falou, um Messias, um homem que vai, construir o terceiro templo. E essa ânsia acaba sendo perigoso, né? Porque o anticristo vai suprir essa ânsia. Então, mas é por que Jesus fala que a vinda
do homem da iniquidade é segundo a eficácia de Satanás. É aí que está. A vinda do homem da iniquidade é segundo a esperteza de Satanás, porque ele vai aproveitar esse vácuo, a apostasia, a fraqueza, a ignorância. Ele aproveita essa carência e apresenta alguém, e a pessoa ansiando por um Salvador, ela aceita essa pessoa. Entendeu? E esse homem anticristo, ele também tem o seu anunciador, que é o falso profeta. Igual o Cristo teve o seu João Batista, o anticristo vai ter o seu falso profeta. Então, o cenário é o mesmo. O cenário é igualzinho. O cenário é igualzinho, só mudou o tempo. Certo? E mais, Jesus fala, esse cenário também é antigo, é como nos tempos de Ló e nos tempos de Noé. O cenário vai só ganhando amplitude, ele vai só crescendo, mas o espírito egoísta é o mesmo. Porque eu quero um Messias que vai me ajudar a vencer. Eu não quero um Messias que vai fazer eu morrer. Então, porque na teologia dos fariseus daquela época, eles esperavam o Messias vir sem mais e sem menos. Quer ver isso? João capítulo 7, olha que interessante. Exatamente o que você falou, Pedro, foi perfeito. Porque é exatamente o mesmo sentimento. João, no capítulo 7, olha que interessante. João 7, 25. João 7, 25, olha o que diz. Diziam alguns de Jerusalém: não é este aquele a quem procuro matar? Não está falando sobre Jesus, ó. Eis que ele fala abertamente e nada lhe dizem. Porventura, reconhecem verdadeiramente as autoridades que este é de fato Cristo? Então as pessoas estão falando assim, ó, qual que é a ideia aqui? Esse cara que está pregando aí, não é o que todo mundo está falando que é Cristo? Se ele está falando abertamente e não tem ninguém prendendo ele, então as autoridades também creem que ele é o Cristo, certo? Aí vem o verso 27. Nós, todavia, sabemos de onde este é. Respondendo para eles: vocês também creem que ele é o Cristo? Os caras falam: não, porque nós sabemos de onde ele é. Quando, porém, Cristo vier, ninguém vai saber de onde ele é. Essa foi a resposta. Então, qual que é a ideia dos fariseus aqui? Nós estamos esperando um Messias que vai vir sem mais, sem menos, como que do nada, para libertar o nosso povo. Esse camarada Jesus Cristo aí, a gente viu crescer, a gente viu jogando bolinha, a gente viu empinando pipa. Não, o Messias não vai ser, o Messias vai vir do nada. E como é que a gente está esperando Jesus hoje? Não é a mesma coisa? Jesus, o Messias vai vir do nada, e nós esperando o Messias o quê? Vir do nada, não é isso? Quando você menos esperar, pum, som da última trombeta, arrebatamento, não, eles não levaram em consideração que o verbo ia se fazer carne, entrar no ventre, respeitar a natureza humana, crescer, se desenvolver e ganhar maioridade, e depois manifestar o reino dos céus através do corpo de Jesus de Nazaré. Eles não levaram em consideração a organicidade do Cristo de Deus no homem. E hoje nós não estamos levando em consideração o Cristo dentro do homem. Poxa, o anjo Gabriel fala para Maria assim, ó: eis que você vai dar à luz e o nome dele vai se chamar Emanuel, que significa Deus conosco, cara. É isso. Quando o Emanuel nascer dentro de você, você vai entender que Deus está conosco. Então, a vinda de Jesus na sua primeira encarnação foi orgânica. O Espírito Santo colocou ele no ventre de Maria e ele respeitou a condição humana, foi gerado aquele corpo. Depois ele saiu e lá em Lucas vai dizer que ele crescia
crescia em entendimento, em sabedoria, em graça e em estatura. Ele respeitou a condição humana e foi crescendo. Ou seja, ele pegou aquele corpo de barro e foi aperfeiçoando aquele homem até o ponto de chegar aos 30 anos. No ápice da vida humana, da força física do homem, ele está pronto para revelar o Cristo de Deus. E saiu fazendo o que a gente conhece hoje. Metade do mundo tem o testemunho de Jesus Cristo e ninguém no planeta não sabe quem esse homem é. Mas ele reduziu aquela humanidade a uma experiência no tempo, sendo forjado pelo Espírito Santo, até que um dia ele fez o quê? Ele pegou Pedro, Tiago e João, levou em cima do monte e falou assim: ó, eu vou mostrar para vocês um pedacinho do reino dos céus, e transfigurou na frente deles. E apareceu Moisés e Elias e falavam com Jesus a respeito da sua morte. Então Jesus se transfigura e mostra o reino do céu oculto para fora e brilha naquele lugar, e Pedro fala: nossa! É uma manifestação do reino que saiu de Jesus e não veio para dentro de Jesus. Então Jesus brilha, e quando fala da sua morte, a voz do céu fala: esse é meu filho amado. É isso que Deus quer falar para nós, mas primeiro a gente tem que morrer, senão não tem essa constatação: esse é meu filho amado. 3 vezes Deus fala isso para Jesus, e 3 vezes o contexto é de morte. Quer ver? Jesus batiza nas águas, morte e ressurreição. Quando ele batiza nas águas e sai, o Espírito Santo desce em forma corpórea de pomba. O que acontece? A voz do céu: esse é meu filho amado, a ele, em quem me comprais a minha alma, o meu prazer está nele. Depois os gregos vêm até Jesus. Jesus fala o que para eles? Se o grão de trigo caindo na terra não morrer, ele fica só, mas se ele morrer, ele gera muitos. Esse é meu filho amado, em quem a minha alma se compraz. E as pessoas falam: nossa, foi um trovão. Outros falavam: não, foi uma voz que falou do céu. E a terceira vez, Jesus agora falando com Moisés e Elias a respeito da sua morte. A voz invade o tempo de novo, aquela voz eterna invade o Cronos e fala: esse é o meu filho amado. Porque meu filho é aquele que morre para esse mundo e vive para Deus. Então todas as vezes que você se entrega para a morte, que é o esvaziamento do seu ego, Deus se levanta e fala: é isso que eu quero, esse é meu filho amado, em quem a minha alma se agrada. Por isso que essas 3 falas têm a ver com 3 episódios que se referem à morte de Jesus Cristo. E Jesus, quando ressuscita Lázaro, ele fala: Pai, ele ora assim, ele olha para você e fala: Pai, eu sei que sempre me ouve, eu sei disso, mas eu não estou orando por mim, eu estou orando por aqueles que estão aqui. Então glorifica o seu filho. A palavrinha manifesta, glorificação é o mesmo que revelação, manifestação e presença. Glorifica o seu filho para que o seu filho glorifique a ti também. Lázaro, venha para. Chama ele da morte. Então, a morte não pode conter aprisionado aquele que é um filho de Deus. Lázaro, ele dá um grito: venha para fora. E depois de 4 dias, 1 mês, não interessa se você é filho de Deus, ele fala: Marta, 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 você não entendeu nada, filha. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá, porque eu sou a ressurreição e a vida. Porque eu já alcancei o patamar de filho de Deus e o diabo nada tem em mim. Essa é a ideia, é isso que a gente tem que alcançar. Johnny, para você falando assim, parece impossível. Não é impossível. É claro que é impossível para nós, mas para Deus nada é impossível, porque Ele colocou o penhor do Espírito, garantia. Cara, eu vou fazer isso com você, fica tranquilo, que eu coloquei o Espírito Santo dentro do seu coração. Só que se você tiver essa consciência e produzir e trabalhar ela, você já experimenta essa ressurreição hoje. Paulo fala: apresentai-vos a Deus como ressurreto dentre os mortos. O que é isso, cara? Olha a cabeça de Paulo. Sabe? Quando alguém que já morreu e já nasceu de novo, apresente-se assim, porque nós trouxemos a imagem do primeiro Adão.
Agora nós temos que trazer a imagem do último Adão, que é Jesus Cristo. Porque o primeiro Adão é alma vivente. O segundo Adão é espírito vivificante. O que significa isso? Quem sabe? Quem sabe a diferença de alma vivente para espírito vivificante? O que é uma alma vivente? Alguém que vive. O que é um espírito vivificante? Como é que vocês não sabem? Entendeu? Alma vivente é aquele que vive para si mesmo. O espírito vivificante é aquele que produz vida. Deus fala. No passado, Paulo está falando, vocês eram almas viventes, egoístas, vivem para si mesmos. Mas depois que vocês foram gerados de uma nova semente, agora vocês são um espírito vivificante. Vocês têm que produzir vida nas outras pessoas e trazer a imagem do novo, do grande homem que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Eu vou seguir para vocês para a gente terminar. Então, o testemunho das Escrituras afirma que Jesus se fez carne e habitou entre nós. Então, o processo da vinda de Jesus Cristo foi a encarnação no ventre de Maria, e a manifestação do seu reino vai ser o quê? A revelação dele através dos seus filhos, certo? Então, quando é dito lá no Apocalipse 12 que aquela mulher estava grávida, com dores de parto, é o processo que os filhos estão quase prontos para nascer. Essa é a ideia. Então, a segunda vinda do Senhor não será diferente da primeira. Por exemplo, essa verdade está em pleno acordo com as palavras de Cristo ao se referir à manifestação do seu reino em sua segunda vinda. Ou seja, o reino de Deus está dentro de vocês. Então ele precisa sair. Portanto, o surgimento dos filhos de Deus e a manifestação do seu reino é o que libertará o Cristo, é o que libertará a criação do cativeiro onde ela se encontra hoje. Abre comigo em Romanos capítulo 8, e aqui a gente segue para o fim. Romanos capítulo 8, a partir do verso 12. Olha que interessante, Paulo fala, Romanos 8, 12. Lembrando que isso é só uma pequena fração do que são os filhos de Deus, né? Que o tempo é reduzido, né? Mas a gente podia falar uma série de coisas aqui, citar um monte de texto bíblico, mas isso aqui é só para servir de base para você estudar depois. Romanos 8,12 diz assim, assim, 8,12, assim, pois, irmãos, somos devedores, não à carne, como se constrangidos a viver segundo a carne. Porque se viver segundo a carne, caminhais para a morte. Mas, se pelo Espírito mortificar os efeitos do corpo, certamente vivereis. Então, como é que eu mortifico o efeito do meu ego? Pelo Espírito. Você não deve nada para a sua carne. Mas, se pelo Espírito você mortificar a sua carne, você vai viver. Então, pelo Espírito, matando o seu corpo, na verdade, você vive. Nada mais, Paulo está usando outras palavras para dizer o mesmo que Jesus falou, né? Aquele que ganha a sua vida, perde. Aquele que perde a sua vida, acha. Então, Jesus usa essa mesma ideia. 14. Pois todos os que são guiados pelo Espírito são filhos de Deus. Então, o que é ser filho de Deus? Ser guiado pelo Espírito para fazer o quê? Mortificar as obras da minha carne. Então não é para construir lugar, não é para ficar enfeitando igreja, não é para ficar enfeitando o templo e nossa, não. Você é filho de Deus e tem o Espírito Santo de Deus para matar a sua carne e despertar os outros para essa consciência. Só que essa consciência não enche tempo, mas liberta pessoas para a vida. Qual que é o problema de hoje? É que ainda vem no templo o lugar onde tem que estar.
Certo? Eu venho aqui, a gente vem aqui, eu, Iago e Pedro, nós fazemos parte desse ministério, mas nós temos a consciência que isso aqui não é nada. Isso aqui não é nada, isso aqui é uma casa. Certo? Isso aqui é uma casa, porque o Espírito habita em mim e a função do Espírito em mim é fazer com que o meu corpo seja morto, para que cada parte da igreja de Cristo esteja o quê? Qualificada, santificada e aperfeiçoada, para que o todo apareça. Então Deus cuida das partes para que o todo tenha sentido. Não é isso? Não tem lá a ideia do quebra-cabeça? O quebra-cabeça é formado por milhares de partes. O quebra-cabeça, que é o todo, sem as partes, ele tem sentido? Não. E as partes, sem o todo, tem sentido? Não. Então as partes precisam estar unidas para que o todo ganhe sentido, e o todo que dá o sentido para as partes. Não é assim que acontece? O quebra-cabeça é exatamente assim. Se eu pegar uma pecinha aqui e bagunçar o quebra-cabeça, não tem. Cada pecinha individual não vale nada, eu não enxergo o todo, então não é isso que o Espírito Santo quer. Não. Eu estou trabalhando e forjando uma igreja, não uma denominação, um corpo coletivo, o Cristo coletivo que nós esperamos. Você está falando aqui, ó. 15, porque não recebemos o espírito de escravidão. Não recebemos o espírito de escravidão para vivermos outra vez atemorizados, mas recebeste o espírito de adoção, baseado no qual clamamos papai. Abba, pai. O Abba é papai. Paulo está falando assim, sabe? Quando o Espírito Santo pegou você, você voltou a ser no estágio de criança, para você crescer de novo. Então aqui, ó, você nasceu de novo, está nesse processo, é como se fosse uma criancinha falando papai. Você é dependente dele. Você precisa do seu pai. Você é pequenininho na fé. Você tem que crescer. Então o Espírito fala ao seu espírito para você falar papai. Pai, eu preciso do meu pai. Eu preciso dessa paternidade. Eu preciso disso. O 16. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. É o Espírito falando para você mesmo. Pode chamar ele de pai. Tá bom? Pode chamar. John, mas eu fiz um negócio feio esse dia atrás aí. Chama ele de pai. Porque você está crescendo. Você precisa do papai. Essa é a ideia. Entendeu? Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, e herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Se com ele sofremos, também com ele seremos glorificados. Qual que é a condição aqui? Se com ele sofremos. Qual que é a condição para ser glorificado? Sofrer a caminhada cristã. E a caminhada cristã é sofrimento, porque você vai passar fome, vai faltar dinheiro, você não pode ter dinheiro, você vai ficar igual um mulambo, você tem que andar assim mesmo, tem que ficar feio, tem que ficar assim. O crente sofre. É isso? Não. Sabe por que a caminhada cristã é sofrida? Porque você tem que abrir mão da sua carne, bicho. Aí a pessoa fala, estou passando fome lá em casa. Mas o crente é assim mesmo. Não é isso não. Não é esse sofrimento não, bicho. O sofrimento do qual Deus se refere é o sofrimento dessa batalha que você tem que matar a sua carne. É esse sofrimento que ele está falando. Certo? Então a gente também começa a associar falta com Deus fazendo na vida do cara. Entendeu? A gente começa a associar a desgraça com Deus pesando a mão. Não faça isso. A tribulação é essa luta interna do esvaziar-se de si mesmo e de encher-se de Deus. Ou não é a nossa maior luta? A nossa maior luta é o quê? Não é falar a verdade? Nossa maior luta não é ser misericordioso? Não é ser compassivo? Ser manso de coração? Não é amar? Não é perdoar 70 vezes 7? A nossa maior luta não é ter paz com todos? Não é a nossa maior luta? Por quê? Porque em nós é difícil essas coisas para a gente fazer isso, é difícil. Difícil a gente amar, difícil a gente perdoar, difícil a gente ser justo, difícil a gente ser honesto. Por isso que, só que o crente, filho, sofre quando ele não consegue ser. Essa é a ideia.
Se você, quando você não consegue fazer, você sente isso, é porque você está no processo de filiação. Eu sei que isso é errado, Paulo fala isso. Cara, eu queria fazer, mas eu não consigo fazer isso aqui. Agora o que eu não quero eu faço. Mas só que isso faz parte do meu corpo de morte, porque a minha mente serve o Deus eterno e Ele vai me livrar do corpo dessa morte. Amém? Verso 18. Porque para mim tenho por certo que os sofrimentos desse tempo presente não podem ser comparados com a glória que há de ser revelada na eternidade. Glória a Deus. Cadê? 19. Enganei vocês de novo. Tá vendo? Porque para mim, 18, tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória que há de ser revelada em nós. A ardente expectativa da criação, aguardando a revelação dos filhos de Deus. Pois a criação está sujeita ao cativeiro, não voluntariamente por causa daquele que o sujeitou, mas por causa daquele que sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Então, para a gente terminar, o que falta para a criação? Tudo, criação. O que é criação? Tudo que existe. O que falta para a criação ser liberta do cativeiro ou da vaidade que está escrito aqui? Sabe, a minha versão está escrito vaidade, você também? Vaidade, sabe o que é vaidade? Ilusão. A criação, Pedro, ela foi cativa numa ilusão. Ou seja, o homem hoje é iludido. É ilusão. Então toda a criação está iludida. Só que, para ela sair dessa ilusão e para ela sair desse cativeiro, o que tem que acontecer? Olha que interessante, eu vou ler de novo com vocês, 19, a ardente expectativa da criação aguarda a revelação e a vinda do Senhor Jesus Cristo do céu para a terra. Não é isso, cara? Sabe o que a criação está esperando? Sabe o que o cachorrinho seu está esperando? Vamos falar assim que fica mais perto. Sabe o que o gato seu está esperando? Sabe o que o peixe, sabe o que o passarinho, sabe o que o urubu, sabe o que o casabres, sabe o que o mar, o rio, sabe o que as estrelas, sabe o que cada criatura, sabe o que cada ser vivo está esperando? Você e eu sermos filhos de Deus, para que eles saiam desse sofrimento terrível. Sabe que a culpa disso tudo é nossa? A culpa de ter cachorro na rua é nossa. A culpa de ter tanta maldade é nossa, Pedro. Nós sujeitamos a criação, a nossa vaidade, a nossa ilusão. Lá no Éden, Deus falou, a terra agora vai produzir abrolhos e espinhos por causa de você. Então a criação foi feita cativa pelo próprio homem. Agora ela... Eu acho que você nunca mais vai xingar o cachorrinho. Nunca mais você vai fazer assim no gato. Eu já pegava um gato por baixo assim, nossa, Marcelo, quantas vezes me viu, cara, comendo um pratão aqui, daqui a pouco vi o gato, só fazia isso aqui, ó, o gato foi lá longe, não chutava não, mas se enfia o pé por baixo, assim, joga ele e vai lá em cima, e cai de pé mesmo. A gente viu, quantas tiringadas você já tentou acertar no passarinho, cara? Até a formiga gosta, você vai fazer isso aqui com ela. A gente fica pra lá. Porque, cara, tudo está conectado no todo que é Deus. Agora, essa criação, ela, sabe, é por isso que lá no livro de Isaías, eu não lembro agora o capítulo, fala assim, ó, falando do reino milenar, ele fala assim, ó, naquele dia, a criança vai colocar a mão na toca da serpente, e a serpente não vai morder ela. Aquele dia, Iago, o cordeiro vai comer grama como o leão. Aquele dia o urso vai espreguiçar assim com uma criança deitada na barriga dele, porque as coisas foram reconectadas com o Criador.
É isso que está faltando. Sabe o que Ezequiel fala lá no capítulo 40, se eu não me engano, do seu livro? Que naquele dia a água do mar vai ser doce. E do próprio trono de Cristo vai jorrar uma água que vai santificar toda a água do planeta e vai restaurar todo o cosmo criado a partir do trono de graça de Cristo. Então a criação está esperando quem? Jesus Cristo. Não é o correto aqui? Esperando o Criador descer no jardim de novo e olhar, cadê você, Adão? Não, na criação está esperando os filhos. Sabe por quê? Até a criação tem essa revelação e a gente não tem. Pena que ela não consegue falar para nós, senão ela falava assim, abre o olho, vocês estão matando o planeta. Ela fala, ela envia um tornado de vez em quando. Fala, envia um tsunami. Porque vocês estão matando nós, o que é os sinais que eu posso dar. A Bíblia fala que o pecado, ele moveu céus e terra. Se cair um meteoro na terra hoje, é culpa do homem. Acredite você ou não, eu creio assim. Porque o pecado mexeu com essas coisas. Então, cara, é problema do pecado, problema do desvio. O homem vai mexendo no planeta, e o Apocalipse é o planeta devolvendo para ele tudo o que ele está fazendo. Pode ler lá. O Apocalipse é um livro ecológico. O planeta maior é vulcão, é terremoto, é tsunami. Jesus fala assim, os homens desmaiarão com o bramido do mar, com as ondas, na expectativa de coisas horríveis que vão acontecer. Mas tudo isso é as dores de parto, porque só assim a criança vai vir no mundo. Os filhos de Deus vão aparecer. Então, eu não posso mudar o mundo, Johnny. Mas a criação espera você. Mude pelo menos o quintal da sua casa, já está bom. Seja pelo menos uma luz no seu bairro, em algum lugar, porque começa assim mesmo. E depois vai se alastrando como fogo. Amém? Eu vou ler um trecho com vocês e a gente termina aqui. Esse grande evento marcará o início da parousia. Tudo isso que eu falei aqui. Período em que a presença do Cristo será notória em toda a terra pela manifestação de Deus, da verdade e do seu reino e do seu poder no reino milenar. Todos conhecerão o Senhor, do menor ao maior, e as nações, regidas por cetro de ferro pelo reinar dos filhos manifestados de Deus, conhecerão a justiça e a equidade, e a verdade os dominará. Então virá o fim. Amém? Eu quero ler o último versículo com vocês aqui, Apocalipse, capítulo 2, versículo 26, e eu termino. Apocalipse 2, verso 26 diz assim, 2:26. 2:26 diz assim, ao vencedor que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações, e com cetro de ferro as regerá, e as reduzirá a pedaços como se fossem objetos de barro. Assim como eu também recebi do meu Pai, dar-lhe-ei ainda a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Deus está falando que ao vencedor, ele vai dar autoridade para reinar, que são os filhos de Deus amadurecidos. E assim como ele recebeu do Pai a estrela da manhã, ele vai entregar para nós. O que é a estrela da manhã, Johnny? A estrela da manhã é o governo espiritual onde hoje habita potestades e principados da maldade. Eles vão ceder esse lugar para os verdadeiros filhos de Deus. Por isso que no Apocalipse 12, quando os filhos de Deus sobem, o dragão e os seus anjos caem. É uma troca de governo. Esses principados e potestades que atuam através do ego humano, destruindo a criação,
darão lugar para os filhos de Deus que vão restaurar a própria criação, desfazendo o ego do coração do homem e implantando o verdadeiro eu, que é o eu sou do Pai dentro de nós. Então, a nossa missão é ser filhos vencedores, para que a gente possa trazer um pouco de liberdade para uma criação que está cativa. Amém? Eu louvo a Deus pela sua vida, louvo a Deus porque nós conseguimos aí concluir esse ciclo e espero que eu possa ter contribuído para o crescimento de vocês espiritualmente, para o conhecimento da Escritura.